Então, pessoal, a gente estava falando, né, de matrizes, certo? A gente falou bastante já de matrizes, mas eu acho tão importante esse assunto que eu costumo passar bastante por ele, né? Antes da gente entrar, assim, a gente vai passar metade do curso se preparando, né? E aí quando a gente chegar na outra metade do curso, a gente vai falar de equações diferenciais, né? E aí eu acho que dá um curso legal assim pra gente. Então, só relembrando algumas propriedades, né, a gente falou de matrizes que são hermitianas, e aí a propriedade de uma matriz hermitiana é que ela é uma matriz auto-adjunta, né? Então, ou seja, ela é igual à sua adjunta, certo? E isso tem características bem importantes, que é o fato dela apresentar uma propriedade que são os autovalores, eles são reais, certo? Então, lembrando que matrizes a gente pode pensar em termos de operadores, né? Que elas são operadores que fazem alguma coisa com o sistema que a gente está analisando, e ela tem um grupo de valores associados a ela, chamados autovalores, que são reais. E a gente pode pensar nesses valores como resultados de processos de medidas, tá? Então, por que isso é tão importante na física? Porque a gente sempre mede coisas que são reais, né? Então, e o que a gente mede são esses autovalores. Então, isso tem uma característica muito importante. E aí, o que é esse autovalor, né? Esse autovalor, ele é um número, né? Então, o autovalor, ele é um número característico da matriz, certo? E ele está diretamente associado a um autovetor. Porque lembra que a cara da matriz, ela depende da representação, né? E enfatizando, o que a gente tem como representação é a base que eu escolho, né? Representar essa matriz, certo? Então, suponha que exista uma base de funções, né, de vetores aí, por exemplo, Rn, né? Isso aqui é uma notação mais curta para a base, mas isso aqui seria equivalente a eu ter, sei lá, R1, R2, certo? Rn e assim sucessivamente. Para ser uma base, né? Então, para deixar vocês sempre lembrando disso, significa que o produto escalar de dois desses vetores vai ser dado por uma delta de Kronecker aí, delta de J. Lembrando que isso significa que são vetores, uma base de vetores que são ortogonais entre si. Ou seja, o produto escalar de um vetor com ele mesmo, quando I igual a J, isso dá 1. Então, além de ortogonais, eles são normalizados, tem norma 1, tem tamanho 1. Né? A gente retoma a ideia de versor lá do espaço euclidiano. E dois vetores diferentes dessa base têm produto escalar zero. Então significa que eles são ortogonais. Né? A gente não tem a mesma ideia geométrica da ortogonalidade, né? Porque eu posso, na geometria, eu tenho um espaço tridimensional que eu posso associar ângulos. Né? E aí o produto escalar está relacionado com o cosseno do ângulo. Então, se eu tiver dois vetores que são perpendiculares entre si, o cosseno de π sobre 2, né, que é um ângulo reto, é zero. Então, mas aqui se mantém a ideia da ortogonalidade como sendo uma característica mais fundamental do que o fato de eles formarem um ângulo entre si, mas o fato de que o produto escalar
de dois vetores ortogonais, ele é nulo. Tá? Então, suponha que essa base ela é tão especial que se eu atuar o A sobre qualquer um desses vetores, ela me retorna um valor, um número, lambda, associado a esse vetor, vezes o próprio vetor. Está vendo que ela não rotacionou o vetor? Ela simplesmente me gerou um vetor de escala. Ou seja, imagina que eu tinha um vetor que tinha tamanho 1, sei lá, o R, e agora eu tenho R vezes 10, por exemplo. Então ela só esticou, contraiu esse cara, mas ela não tirou ele da posição. Ou seja, ela não rotacionou, ela gerou novas projeções. Esse lambda, né, tal que esse lambda n, ele pode ser um número complexo, certo? Esse vetor, tal que esses vetores, essa base de vetores, tal que a atuação do A sobre esses vetores retorna um número vezes esse vetor, é uma base de autovetores de A, né, do operador A. Então, o operador A, a matriz A, ela tem um grupo específico de autovetores associado a ele. E para cada autovetor, eu tenho um autovalor. Então, um valor característico desse vetor. Então, isso aqui é esse tipo de expressão que está aqui é o que a gente chama de um problema de autovalores e autovetores, certo? Então, esse tipo de problema é o que me ajuda a definir qual a base em que esse operador A é diagonal, por exemplo. Vocês lembram do problema do momento de inércia? Que eu tinha uma base em que os eixos não passavam pelos eixos principais daquele elipsoide de rotação, mas existia um grupo de eixos que passavam pelos eixos principais do elipsoide. E esse grupo de eixos, né, lá na representação tridimensional, geométrica, nada mais são do que os autovalores do operador momento de inércia, certo? Então, ou seja, é uma base de vetores que diagonaliza aquele operador, tá? Então, depois a gente vai entender como que faz essa diagonalização, como que trabalha com esse problema, a gente vai falar um pouco mais de como funciona isso aqui, mas antes, vamos olhar para o caso específico, né, que a gente começou a aula aqui, dos operadores, né, das matrizes que são autoadjuntas ou hermitianas, o que, que acontece, certo? Então imagina que eu tenha dois autovalores, né, lambda I e lambda J, que estão associados a dois autovetores, RI e RJ. Tá? Então eu tenho esses dois caras. E esses caras são autovetores de A com autovalores lambda. Certo? Então, a atuação de A sobre RI, como o RI é autovetor de A, retorna lambda I vezes RI. Certo? Da mesma forma, a atuação de A sobre RJ retorna lambda J RJ. Se tivesse um RK, ia ser a mesma coisa, certo? Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? A todo RI e RJ, eu tenho associado o seu dual, né? O RI adjunto e o RJ adjunto.
Tá? Então eu tenho esses caras, né? Então suponha que, por exemplo, eu pegue essa primeira linha aqui e tome o produto com RJ. E essa segunda linha aqui, eu tome o produto com RI. Tá? É isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar, eu tenho esses catches que estão aqui. Associado a eles eu tenho os bras. Então eu vou fazer essa projeção, né? Multiplicar esse negócio aqui pela esquerda aqui pelo bra, a gente chama de projeção. Alguém sabe por quê? Tem alguma ideia do porquê que isso chama-se projeção? Eu vou dar uma dica. O que é a projeção de um vetor no espaço euclidiano 3D? O que é a projeção de um vetor? Ninguém? Vamos lá, gente. É a geometria analítica. Cadê? Eu sei que uma projeção de um vetor no outro é o que a gente tem como o produto escalar, que no caso é o tanto que um vetor existe dentro do outro, né? Exatamente. Aqui é a mesma coisa. Lá, vou fazer aqui no cantinho, tá? Vou pegar, tem alguma cor que não usei, o dourado. Aqui no cantinho. Lá, você tinha um vetor, vamos fazer bidimensional para ficar até mais fácil. Eu tenho a direção I, eu tenho a direção J, e eu tenho o vetor que está aqui, R. Certo? A projeção do vetor R na direção I é a sombra que esse cara faz, né? Ou seja, é a componente, posso chamar assim, ó, o Rx. Enquanto a projeção na direção J é o Ry. E quem que é Rx e Ry? Basta a gente escrever o R. Se vocês se lembram, o R vai ser Rx na direção I mais Ry na direção J. Tá? Então, Rx na direção I, Ry na direção J. Se eu tomar o produto escalar do R com o I, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser I, produto escalar com esse cara. O primeiro termo, o Rx é um número, né? Então fica I escalar I. Mais o Ry, que também é um número, I escalar J. Mas como o I e o J são ortogonais, isso aqui é 0. E isso aqui é 1. Então, significa que quando eu projeto ou tomo o produto escalar do vetor com uma dada direção ou com um outro vetor, por exemplo, como disse o Leonardo, isso aqui me dá o tamanho ou a sombra, por isso a projeção, né, desse vetor naquela direção. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho, por exemplo, um vetor, né, ou seja, a atuação da matriz sobre um vetor retorna um vetor. E aí eu quero saber quanto de sombra que ele faz em todos os outros vetores dessa base. Certo? Porque se ele não fizer sombra, significa que a matriz não rodou nada. Porque ele já era escrito como a projeção em uma das direções. Agora, na hora que eu pego a matriz e atuo, ela não fez nada, não tirou ele daqui, ela não pôs ele como uma sombra numa outra direção. Então, esse tipo de medida a gente chama de medida projetiva, justamente porque a gente toma o produto escalar, né? Então tá, então vou fazer essa operação que está aqui, vou tomar o produto escalar da expressão, né? Então, a primeira aí, ó, vamos manter a nomenclatura. Então eu tenho aí RJ, A, RI. Isso aqui igual a RJ, lambda I, RI. Só que o lambda, aqui eu não posso tirar o operador, porque o operador ele atua sobre o vetor. Então eu preciso saber o que ele faz primeiro antes de mexer com ele. Aqui o que eu tenho é um número. Então imagina que eu tenho produto escalar, vamos voltar aqui em cima. Eu tenho um vetor D, lá na geometria analítica usava muito, né, V e W. Tem o vetor V, escalar, vetor W.
certo? Agora suponha que eu substitua o W por um W' que é igual a um lambda vezes o W original, tá? Então W'. E tome o produto escalar de V com W', tá? Então eu tenho V escalar lambda W. Só que o lambda é um número, então eu posso fatorar esse número do produto escalar. Isso aqui dá lambda V escalar W. Ou seja, a gente diz que o produto escalar é uma operação linear. Sendo uma operação linear, eu posso fatorar, né? A gente mostrou, eu pedi para que vocês mostrassem isso, né? A gente pode fatorar constantes. Então aqui o que eu faço é, eu fatoro essa constante. Então isso aqui me dá lambda i, o produto escalar de RJ com RI, certo? Da mesma forma, a segunda linha ali, ela vai ser RI a RJ. Isso aqui me dá, né, já vou fazer direto, lambda J RI escalar RJ. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa linha que está aqui em cima, né, toda a linha, vou mudar aqui, e fazer o seguinte, tomar o adjunto dela, tá? Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Né? Então, eu tenho aí, ó, aí adjunto. O adjunto, o que ele faz? Ele toma o complexo conjugado transposto de todos os vetores. Então, o RJ a RI adjunto vai ser igual, né, só vou copiar aqui em cima, o lambda i RJ RI adjunto. Quando eu tenho um produto tipo isso aqui, o adjunto faz simplesmente isso aqui, ó, RI a adjunto RJ. Tá vendo? Ele, com os elementos de matriz, ele transpôs. Porque onde tinha I virou J, onde tinha J virou I. Então eu fiz a transposição. E o operador, e quando ele passa, por exemplo, o RI aqui, note que eu tinha um BRA, e ele vira um CAT. Na hora que ele vira o CAT, ele é o conjugado. Então tá vendo? Transposto conjugado, o adjunto. Por isso que ele inverte de ordem. E o que acontece com o operador que está aqui no meio? Ele também torna-se adjunto, tá? Aqui, o que vai acontecer? Eu tenho lambda, né? Então, note que a conjugação ou essa adjunção, ela é uma operação também linear. Então, ela atua termo a termo, né? Porque eu tenho o produto desses termos aqui. Então, aqui eu tenho lambda i, o adjunto de um número complexo, como ele é um número, vai ser simplesmente o conjugado dele. E com esse cara aqui vai acontecer a mesma coisa, vai ser RI, RJ. Tá vendo? Ó, o BRA virou, o CAT virou BRA e o BRA virou CAT. Justamente porque o adjunto de qualquer vetor é o seu dual. Tá? Beleza? Então, ótimo. Então, o que eu tenho é essa expressão. O que eu posso fazer? Né? Então, eu tenho aqui essa expressão que está aqui. Eu posso comparar essas duas aqui, ó. Essa e essa, né? Tá vendo? Essa expressão que está aqui com essa, né? E aí eu vou até pôr duas estrelinhas aqui para tentar indicar melhor. Eu vou fazer o seguinte, a operação que eu vou fazer aqui, ó. Vai ser estrelinha mais duas estrelinhas, certo? Então eu tenho aí RI a RJ igual. Desculpa. Eu vou subtrair, na verdade, não vou somar.
subtrair, menos essa que está aqui embaixo. RI, adjunto RJ. Isso aqui, ó, tá vendo que os dois termos compartilham desse produto escalar. Então isso aqui vai ser lambda J menos lambda I conjugado vezes o produto escalar de RI com RJ. Agora eu tenho duas opções, né? A primeira é notar que se o A é hermitiano, significa que o A da H é igual ao A, né? Então, essa linha toda aqui, ó, ela, aqui eu tenho que o A da H é igual ao A, certo? Então, isso é igual a isso. O resultado é que esse lado da expressão passa a ser igual a zero, certo? Porque são dois termos que são iguais, independente de quem é I, quem é J e quem é A. Então, o que acontece é que eu tenho aqui lambda J menos lambda I estrela vezes RI RJ é igual a zero. Agora sim, eu tenho dois casos aqui. Por quê? Para que isso aqui seja igual a zero, ou o produto escalar é igual a zero, ou essa diferença é igual a zero, né? Calma aí que acho que caiu a minha apresentação aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá cortando muito, gente? De vez em quando dá uns cortes, mas tá dando pra ouvir normal. Ah, De vez em legal. quando só que dá umas travadas. Beleza. Não chega a atrapalhar. Ah, ótimo, que bom. Então, ou isso aqui igual a zero, ou isso aqui igual a zero. Né? Ou um termo ou outro tem que ser igual a zero para que o produto dele seja zero. Aí, o que acontece? Né? O que vai acontecer? Eu tenho a solução trivial. Que é considerar que o RI RJ é igual a zero. Isso significa que esses dois vetores são perpendiculares, certo? Porque o produto escalar é igual a zero, tá? Então essa é a solução. Agora, né, o que acontece, por exemplo, se o I, né, isso acontece, desculpa, faltou um passo aqui antes. Solução trivial fica aqui. Mas vamos pegar o caso em que o I igual a J. Se o I é igual a J, essa expressão passa a ser lambda J menos lambda J ou I, né? Tanto faz quem que a gente escolhe aqui. Vou colocar o J aqui, porque o J é igual a I. Estrela vezes RI, ou escolhi o J, né? RJ. RJ igual a zero. Aí sim, agora sim, eu tenho a solução trivial. Se o RI, produto escalar com ele mesmo, dá zero, qual que é o módulo de RI? Zero? É zero. Por isso que a gente chama de solução trivial. Porque o RI, o módulo dele, lembra que o módulo quadrado de um vetor é o produto escalar dele com ele mesmo. É igual a zero. Significa que o próprio RI é zero. Por isso que é a solução trivial. E a gente já poderia ter isso lá no começo, porque zero sempre é a solução das coisas. Certo? Basta você plugar um zero que você resolve qualquer problema. Só que não te dá uma informação importante, tá? Agora, a solução que é não trivial é aquela na qual o RI é diferente de zero. Se isso aqui acontece, então eu tenho que o lambda J menos lambda J estrela igual a zero. Ou que o lambda J igual a lambda J estrela.
Quando que isso aqui é verdade? Essa igualdade aqui. Quando for um número real? Exatamente. Isso aqui implica que lambda j, qualquer que seja o j, pertence aos reais. Então ele é um número real. Então olha, se eu tenho operadores que são hermitianos, né, isso só me fornece soluções cujos autovalores são reais, tá? Isso para o caso I igual a J. Agora, se o I for diferente de J, vou até mudar de cor aqui, verde. Se o I for diferente de J, o que vai acontecer? O lambda I for diferente de lambda J, porque isso aqui me dá a solução trivial, né? O lambda I igual ao lambda J, que aí dá zero. Então, o que eu tenho é que lambda I menos lambda J, só inverter a ordem, né? Lambda J menos lambda I estrela, RI, RJ igual a zero. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que o RI e o RJ, eles são diferentes, tá? Tem que ser igual a zero. Então, eles são ortogonais. Certo? E o lambda J e o lambda I são diferentes entre si. Eu tenho autovalores que são distintos entre si. Agora, se o lambda I for igual ao lambda J, eu posso provar isso aqui, mas eu preciso de passos adicionais. E esse é o que a gente chama de caso degenerado. O caso degenerado é o seguinte: eu tenho vetores ortogonais diferentes e que têm o mesmo autovalor, certo? Então eu tenho esses dois casos. Mas qual que é a mensagem geral? Se o A for hermitiano e a Rn igual a um lambda n Rn, lambda n vai pertencer aos reais para qualquer n, certo? Para qualquer valor de n. Tá? Então, todos os autovalores desse operador são reais. Tá? E aí, essa é a característica importante, né, de operadores hermitianos. Porque operadores hermitianos, sendo enfatizando isso, são operadores que representam medidas físicas. Então, na física, a gente lidar, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, com operadores que são hermitianos. Tá? Até existem operadores não hermitianos, mas para situações específicas. Tá? Então, entenderam até aí? Tá tranquilo? Dá para a gente seguir o barco ou não? Pode continuar. Ó, legal. Então vamos voltar ao caso do momento de inércia. Tá? Então, se x1, lembra que eu tinha os eixos lá, né? x1, x2, x3 e tal. Ele é um eixo de simetria rotacional. O que a gente tem é que lambda 2 igual a lambda 3. Lembra que eu tinha associado lá os lambdas dentro daquele modelo que a gente estava utilizando. Os autovetores, né, lá, então eu posso agora trazer para essa linguagem que a gente tem aqui. Deixa eu ver se a gente faz isso, se eu já coloquei. Já, né? Então, eu tenho
Os autovetores R2 e R3 são perpendiculares ao eixo de simetria, né? Então, vamos colocar assim, lá aqui eu posso usar perpendicular porque eu tenho só 3 dimensões. Então, eles são perpendiculares a R1. O que isso matematicamente quer dizer? Se eu tomar a projeção de R2 em R1, é zero. Ou a projeção de R3 em R1, isso aqui é zero. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer, que eles são perpendiculares. Então, ou eu estou associando esse x1 a um eixo de simetria. Então, é como se eu tivesse... Lembra que eu tinha lá, parecia uma bola de futebol americano, né? Um pão assim. E estou falando assim, ó, esse aqui é o eixo que está associado ao vetor R1. E os outros dois eixos seriam, por exemplo, R2 e R3. Tá? Lambda 1 e lambda 2 estariam aí, como isso é um negócio que tem assimetria, estariam associados às outras dimensões do problema. Então, nesse caso, qualquer combinação de R2 e R3 também é um autovetor. Então, eu tenho aí 3 autovetores. R1 associado à direção X, R2 associado à direção Y e R3 associado à direção Z. E a combinação linear deles também é autovetor. De quem? Do operador rotação. Lembra que tudo aqui a gente está... E o operador rotação é o operador momento de inércia. Né? Então, isso quer dizer que eu vou ter um novo vetor V que vai ser dado por, sei lá, A2, R2 mais A3, R3. Tal que, se eu atuar com o I, sei lá, nesse vetor V, o que eu tenho é I, operador, né? Que atua aí em A2, R2, mais A3, R3, mais uma vez, né? O A2 e A3, nesse caso, A2 e A3, são números, eles são reais, né? Porque aqui a gente está falando do espaço euclidiano, então são números. E a atuação desse operador ela é um produto linear, então eu posso fatorar esses índices, então tenho A2 I, que atua em R2, mais um A3I, que atua em R3, certo? Então, dada a simetria de rotação, vou até fazer direito, escrever usando a mesma notação que a gente estava usando, ó. Lambda 2, lambda 3, certo? Então aqui eu tenho que lambda 2 e lambda 3 pertence aos reais. Então aqui eu tenho lambda 2, aqui eu tenho lambda 3, vamos apagar todo mundo, lambda 2 e lambda 3, mais a simetria de rotação me diz isso aqui, que lambda 2 é igual a lambda 3. Então eu posso colocar em evidência o lambda 2 ou lambda 3. Igual a I R2 mais I R3. Certo? Mas a atuação do vetor... gente, eu mudei uma coisa e não devia. Eu vou voltar a usar. Desculpa, gente. Eu vou voltar, eu começo de novo. Eu troquei aqui por causa de um erro de notação meu nas minhas notas. Aí você tenta corrigir on the fly, né? Aí dá merda, é sempre assim. Tá? Tá aqui. Beleza, eu vou só colocar o problema de novo. Se eu atuar com o I em RI, isso aqui me retorna lambda I RI, tá? Essa que é a ideia. É
Então, o RI ele é um autovetor, porque eu estou escolhendo o eixo de simetria. Certo? Agora, o que eu quero mostrar é o seguinte. Se eu escrever um novo vetor V, então esse é um novo vetor, que é dado pela combinação linear desses dois caras que estão aqui, e eu atuar com o I nesses caras, o que eu vou ter é que A2, I que atua em R2 é lambda 2, R2, e aqui eu tenho A3, I que atua em R3, que é lambda 3, R3. Agora sim, como lambda 3 é igual a lambda 2, dada a simetria de rotação, então isso aqui eu posso fatorar, né, esses autovalores. Então isso aqui vai ser, por exemplo, lambda 2, A2, R2 mais A3, R3, certo? Só que A2R2 mais A3R3 é o próprio V. Então isso aqui é lambda 2V. Então só juntando as coisas, o I que atua no vetor V, nossa, ficou feio isso, igual a lambda 2V. Então V é autovetor de I, tá? Que foi o que eu falei, né? Então, se eu tenho os autovetores e eu construo um novo vetor, que é a combinação linear desses autovetores, então esse novo vetor vai ser também autovetor do operador. Essa é uma propriedade bem importante, tá? E aí, se R2, né? Então, voltando aqui no desenho. Se eu fixo, por exemplo, R2 e R1, o R3 está determinado. Então, como é que a gente costuma trabalhar? Eu determino R1, encontro um vetor que é ortogonal a ele, ou seja, que tenha o produto escalar igual a zero, e depois eu encontro o terceiro. Né? Então, por exemplo, o produto externo, o produto vetorial de R1 com R2 é o R3, né? Porque essa é a característica do produto externo. E essa é a essência dos processos de ortonormalização que a gente usa absurdamente na mecânica quântica. Então eu tenho um grupo, né? Agora saindo do exemplo tridimensional, eu vou para um exemplo multidimensional, eu posso ter um grupo de vetores ortogonais de uma matriz hermitiana N por N e que formam uma base completa. Né? Então, ou seja, eu posso descrever um espaço com todas as propriedades que eu tenho de um espaço. Tá? Então, eu falei do que é esse vetor. Mas como é que eu determino quem são os autovalores e os autovetores de uma matriz ou de um operador? Para determinar, eu começo com então esse problema de autovalores, valores e autovetores, tá? Então, só um adendozinho, a base de autovalores de um dado operador determina a representação na qual esse operador é diagonal. Isso aqui é extremamente importante, porque se eu sei essa base, eu consigo escrever diretamente a representação diagonal do operador. E lembra que representação diagonal facilita muito minha vida, eu tenho muito menos termos, né, para lidar. Agora, eu posso usar o contrário. Se eu conseguir diagonalizar a matriz, eu posso determinar quem é a base. Certo? Então é esse o processo que a gente vai fazer aqui.
através do que a gente chama de equação secular. Então, quando eu tenho, em geral, um problema de autovalores e autovetores, a solução desse problema consiste na diagonalização do operador. Mas onde que eu uso isso? Por exemplo, na mecânica clássica, eu posso escrever, saindo aqui, esse exemplo que eu dei para vocês do tensor de inércia é um exemplo. Eu posso sempre procurar a representação na qual o tensor de inércia é diagonal. Nessa representação, eu estou ajustando os eixos para que eles se alinhem com os eixos principais de rotação desse objeto. Tá? Eu posso escrever, por exemplo, os modos normais de vibração de um sistema de múltiplos osciladores. Né? Então, não sei se vocês já viram osciladores acoplados. Pensa assim, tem uma mola, tem uma massa, tem uma mola, tem uma massa, e uma mola e ele está preso. Esses caras aqui, eles têm um modo de... Você dá uma pancada nele, só pode vibrar assim na direção horizontal, tá? Se você der uma pancada em um deles, os dois começam a vibrar totalmente fora de fase. Vai chegar uma hora que eles vão vibrar em fase, né? Que é esse aqui para cá e esse aqui para cá. Vai passar mais um tempo, fora de fase, né? Eles vão vibrar em antifase nesse caso, né? Um na direção do outro. Vai passar um tempo que os dois vão vibrar coletivamente, vão para lá e vão para cá. Então todos os movimentos intermediários podem ser descritos como a combinação desses dois movimentos. O fora de fase, o fase antifase e o de fase. Então, se eu tiver uma combinação linear desses dois movimentos, eu descrevo todos. Olha que interessante. E agora, como é que eu determino isso? Né? Isso são os chamados modos normais de vibração. Eu escrevo o problema, né, essa solução desse problema, em termos de combinação aí de osciladores harmônicos. E isso vai me gerar uma matriz. Só que é uma matriz que ela não é diagonal. E aí eu vou lá e diagonalizo. Na hora que eu diagonalizo, eu obtenho os modos normais de vibração dessa matriz. Tá? Então, em geral, quando a gente tem uma matriz, uma das principais características que a gente busca são os seus autovalores e os seus autovetores. Na física, de maneira geral, a gente trabalha muito mais com matriz, ou na maioria, esmagadora das vezes, com matrizes que são quadradas, né? Porque isso tem um significado físico. Agora, existe a possibilidade de diagonalização de matrizes não quadradas, tá? Mas isso é mais um problema matemático, certo? Do que é um problema físico. E o processo de diagonalização envolve essa ideia da equação secular. Então, suponha que eu tenha aí o problema de autovalores e autovetores. Eu vou parar de escrever o N, mas vocês sabem que isso aqui forma um grupo, né, de autovalores e autovetores, ou uma base de autovetores. Para cada autovetor eu tenho um autovalor. Tá? Agora, passa esse termo subtraindo. Eu tenho A, que multiplica R, menos lambda, que multiplica R, igual a zero. Certo? Agora, será que eu consigo colocar o R em evidência? E aí que eu tenho um problema, né? Porque suponha que o A seja uma matriz, ó, A11, A12, A21, A22. Esse aqui é o A, numa dada representação, numa dada base. E o R é, por exemplo, R1, R2. Certo? Então, se a gente escrever esse problema usando essa representação 2D bidimensional, o que eu teria? Eu teria A11, A12, A21, A22, que multiplica R1, R2, menos lambda,
R1, R2 igual a zero. Será que eu consigo fazer essa conta? Certo? Porque aqui eu tenho 4 termos, né? Será que eu consigo juntar essas coisas? Até conseguir fazer a conta eu consigo. Porque se eu multiplicar a matriz, fica A1, R1 mais A12, R2. E aqui embaixo eu tenho A21, R1 mais A22, R2, certo? Menos lambda R1, né, dividido, lambda R2, isso aqui igual a 0, 0, né? Tá? Até consigo, porque agora basta eu fazer a subtração. Mas, será que eu consigo ter uma representação matricial dessa operação antes de eu fazer essa conta? Então dá, desde que aqui eu também tenha uma matriz. Então, olha um truquezinho que a gente pode fazer. Coloca um 1 aí no meio, certo? Desse cara aqui. O que vai acontecer? Eu tenho lambda vezes a identidade. 1, 0, 0, 1, R1, R2. Tá? Botar um 1 aqui no meio não faz nada. Por quê? Faz o produto de lambda vezes R1, R2 sem a identidade, né? Então eu estou afirmando isso aqui, ó. Lambda R1 vezes lambda R2 vai ser o quê? Lambda R1, lambda R2. E aí, toma esse produto que está aqui. Então vai ser lambda 0, 0, lambda vezes R1 e R2. Então vai ser a primeira linha vezes a primeira coluna, lambda R1 mais 0 vezes R2, e aqui eu tenho 0 mais lambda R2. Está vendo que é a mesma coisa? Então, ou seja, botar a matriz diagonal ali no meio, né, identidade ali no meio, não muda nada, mesmo porque ela é o nosso 1. Só que ela nos permite fazer o seguinte, eu tenho aí A11, A12, A21, A22, R1, R2, menos lambda 1, 0, 0, 1, R1, R2, igual aí, sei lá, 0, 0. Né? Eu posso, em vez de pôr esse, eu sei que é um 0 aqui. Tá? Todos os elementos são 0, independente da dimensão. E aí, olha que interessante. Agora eu tenho como fazer essa conta de elemento a elemento. Quando a gente trabalha com matriz, eu faço as coisas, né, soma e subtração, elemento a elemento. Então, eu posso fazer o seguinte. A11, A12, A21, A22, menos lambda 1, 0, 0, 1, e tudo isso aqui multiplicado pelo vetor R igual a 0. Certo? Se eu voltar para a notação matricial, isso aqui é A. Isso aqui é lambda menos a identidade. O produto disso pelo vetor R me dá 0. Tá? Agora, note que o R ele é qualquer. Certo? Então a solução trivial é R igual a 0. Porque se o R for igual a 0, a igualdade está satisfeita. Mas eu não quero a solução trivial. Então o R é diferente do vetor nulo, por exemplo. Tá? Então ele é diferente de 0. Isso se, e somente se, essa matriz aqui, né? Note que isso aqui nada mais é do que uma equação do tipo... Uma equação do tipo... Isso aqui é um sistema de equações. A gente já falou sobre isso. Sistema de equações. Para que isso aqui seja verdade, esse sistema de equações precisa admitir soluções não nulas. E esse sistema de equações admite solução não nula, que seria a solução trivial, caso o determinante dessa matriz seja igual a 0. Essa é a solução
a equação secular. Tá? Então, essa aqui é a equação secular. Então, essa é a condição para que o sistema de equações formado pelo problema de autovalores e autovetores, isso aqui me gera um sistema de equações, só vai ter solução não trivial, né? Note que é um sistema de equações homogêneo. Sendo um sistema de equações homogêneo, isso só tem solução não trivial caso essa condição seja satisfeita, que o determinante dessa diferença seja nulo. Tá? Então, isso aqui nos diz, por exemplo, como obter tanto os lambdas. Depois que eu obtiver os lambdas, eu vou lá e obtenho, volto na equação do problema de autovalores e autovetores e obtenho os autovetores. Tá? Então vamos por exemplo. Imagina que o A seja essa matriz 2x2 que a gente está usando genérica aí. A11, A12, A21 e A22. Certo? Eu tenho um lambda, que é quem eu quero procurar. Na verdade, como ela é uma matriz 2x2, então eu tenho dois lambdas. Note que a dimensão da matriz determina o tamanho da base. Se eu tiver uma matriz n por n, eu preciso de n autovetores. E, consequentemente, n autovalores. Então, lambda vezes a identidade tem que ter a mesma dimensão. Né? Então, tem uma identidade 2x2 aí. Isso aqui vai ser lambda. Por que eu pus 1? Posso pôr aqui lambda, ou né, 2x2 nível, não 3x3, 0, 0. Tá? Agora eu posso voltar à equação secular, porque eu quero o determinante dessa diferença dessas matrizes. Então vai ser A11 menos lambda, A12, A21, A22 menos lambda. O determinante eu vou igualar a zero. Então, vamos calcular esse determinante. Então eu tenho aí A11 menos lambda vezes A22 menos lambda menos o produto, né? A12, A21. Isso aqui tem que ser igual a zero. Note que essa é uma equação em lambda de qual ordem? De que ordem é essa equação aqui em lambda? É um polinômio de que ordem? 2. Isso, é de ordem 2. Então, um polinômio de ordem 2 tem quantas raízes? Porque eu estou igualando ele a zero. Tem quantas raízes? 2 raízes. Ou Duas. uma ou duas. Uma ou duas. Ela, em geral, tem duas. É que elas podem ser iguais ou não. Certo? Quando ele tem uma raiz? Quando elas duas são iguais. Ou uma delas é complexa, por exemplo. O que no nosso caso aqui pode ser. Tá? Mas ele vai ter duas. Mas lembra que eu falei? Se eu tenho uma matriz 2x2, eu preciso de dois autovalores, que são as raízes dessa equação secular. Então, os autovalores, eles são as raízes da equação secular. Beleza? Então, eu preciso resolver determinar as raízes dessa equação. Uma vez que eu determinar as raízes, eu consigo determinar quem são os autovalores. Então, imagina que eu tenha essa equação de exemplo aqui, ó. A igual a 0, 1, 1, 0. Certo? Eu quero determinar os autovalores desse cara. Então, eu preciso determinar a equação secular. Então, basta eu tomar o determinante de 0, 1, 1, 0, menos um lambda qualquer, né? 1, 0, 0, 1, e igualar esse lambda a zero. Tá? Então, isso aqui ó, vai ser o determinante de menos 1, 1, 1, menos 1, desculpa, menos lambda, né? Não menos 1, menos lambda,
igual a zero. Tá? A equação circular é o quê? É o determinante. Então vai ser lambda ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, lambda ao quadrado é igual a 1. Então, lambda é igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho os dois autovalores aqui. Né? Agora, como é que eu determino? Então, esses aqui são os autovalores. Autoval. Como é que eu determino os autovetores? Aí eu preciso voltar no problema, né? Lembra que o problema é o quê? A vezes um vetor, que é igual a lambda vezes um vetor, certo? Então, vamos escolher um vetor genérico, seja V igual a AB, certo? Ou XY, ou banana 1, banana 2, tanto faz. E aí, pluga isso aqui na forma matricial. Então, isso aqui é 0, 1, 1, 0, que multiplica a B. Isso aqui é igual a lambda, então eu vou pôr já os dois aqui, ó, mais ou menos 1, AB. Tá? E agora eu faço a multiplicação de matrizes. Primeira linha vezes primeira coluna, então eu tenho 0 vezes A, mais 1 vezes B, que é igual a mais ou menos A. E a segunda linha é 1 vezes A mais 0 vezes B, que é igual a mais ou menos B. Notem que isso aqui é um sistema de equação. Exatamente o que eu tinha dito. Opa, B. Que eu tinha dito para vocês. Que se eu determinar A e B, eu determino quem é o vetor. Certo? E eu já garanti que essa solução existe através da solução da equação secular. Tá? Então, olha aqui o que vai acontecer. Eu preciso só da primeira linha. Eu tenho que B igual a mais ou menos A. Certo? Então, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho B igual a A e eu tenho B igual a menos A. Porque isso já me forma dois vetores. Por quê? Lembra que um vetor, imagina que eu tenho um vetor assim, e tenho um outro vetor assim, né, V1 e um V2. Se eles são paralelos entre si, significa que o V2 é simplesmente um número T vezes o V1. Por quê? O produto escalar de V2 com V1 dá zero, porque eles são paralelos, ou menos 1, né? Aí depende de quem é T. Certo? Então eles são paralelos. Então, tanto faz quem que é o A, quem que é o B, desde que a relação entre A e B seja dada pela solução. Então, por exemplo, escolhe, né? Então vamos escolher o A igual a 1. Isso implica que o B pode ser igual a 1, mas que o B pode ser igual a menos 1. Então eu já consigo montar os dois autovetores aqui. Um primeiro, vou chamar ele de V+. Vai ser 1, 1 e um V-, que é igual a 1 e menos 1. Certo? Associado a esse V+, eu tenho um lambda 1, que é o mais 1. Né? Foi daí que a gente tirou o mais. E associado ao V-, eu tenho um lambda 2 aqui, que é o menos 1. Certo? Então, a cada autovalor eu tenho um autovetor. Você fala, será que está certo isso mesmo? Tem um jeito de saber, que é voltando as coisas lá para a matriz e ver se funciona. Né? Então, por exemplo, eu tenho a matriz 0, 1, 1, 0, que multiplica 1, 1. Isso aqui dá quanto? Dá 1 vezes 1 mais 1 vezes 1. É a primeira linha, né? Tá aqui, sei lá. É isso. 1 vezes 1 mais 0, desculpa, eu estou pensando em outra coisa. 0 vezes 1 mais 1 vezes 1, que é 1. 1 vezes 1 mais 0 vezes 1, que é 1. Só que note que esse aqui é o próprio V, né? Lembra que esse aqui é o V+.
Então, esse aqui é o V+. Então, quanto que vale o alto valor aqui? Então, eu tenho aqui, ó, A V mais igual a V mais. Portanto, o lambda, que está aqui, é 1. A mesma coisa acontece com o V menos. E aí tem uma coisa mais importante. Se eles são autovalores distintos de uma matriz, eles são o quê? Qual que é a relação entre eles? Eles formam uma base. Para que eles formem uma base, qual que é a relação entre eles, pessoal? Para que eles formem uma base, qual que é a relação entre eles? Ortogonalidade? Ortogonalidade. Ortogonalidade implica em que propriedade? Vai formar uma combinação. Um escalar o outro é zero. Ótimo. E depois eu posso fazer o que o Leonardo falou, fazer uma combinação e descrever qualquer vetor, que a gente já mostrou isso aqui. Então o produto escalar tem que ser zero. Então eu tenho que V mais escalar V menos tem que ser igual a zero. Aí a gente pode provar. Quem que é o V mais, né? O BRA? Ele vai ser o V mais adjunto. O adjunto, essa operação, o que ela faz? Ela transpõe e toma o conjugado de todos os elementos. Então, transpor é pegar o vetor coluna e deitar ele. E, além disso, eu tomo o conjugado. Mas os coeficientes aqui são todos números. Poderiam ser números complexos? São todos números reais. Poderiam ser números complexos? Poderiam. Mas, nesse caso, eu tenho 1 e 1. Certo? Então, qual que é o produto escalar de V mais com V menos? Vai ser 1, 1, 1, menos 1. Então, isso aqui dá 1 menos 1, que é 0. Como, né, se fosse matemática, ele falaria um quadradinho, como queríamos demonstrar. Entenderam? Esse é o procedimento que a gente faz para diagonalizar matrizes e obter os autovalores e autovetores de uma dada matriz. Alguma dúvida até aí? Não. Tranquilo, né? Agora, suponha que eu tivesse essa matriz aqui, ó, A. Uma 3 por 3, para ficar mais bonitinho. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tá? E eu queira diagonalizar essa matriz. Tá bom? Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever a equação secular. A equação secular basta pegar essa matriz e subtrair da diagonal um lambda, né? E tomar o determinante. Então, a equação secular vai ser o determinante. E aí o que eu tenho? Eu tenho a diagonal menos lambda. Então eu tenho aqui 1 menos lambda. Os outros termos permanecem iguais. 0, 0. 0, 0 menos lambda. 1, 0, 1, 0 menos lambda. Igual a 0. Então eu tenho que calcular esse determinante. Eu posso fazer isso aqui por menores, né? Então eu vou escolher a linha que tem mais zeros aqui, por exemplo essa aqui, e fixar esse cara. Então, esse determinante aí vai ser o quê? Vai ser esse cara, né? o pivô aí, 1 menos lambda. Eu tenho menos 1 elevado à soma do coluna mais linha, então tenho 1 mais 1, então é 2, certo? Vezes o determinante menor. Quem que é o determinante menor? É o que sobra aqui, ó. Menos lambda, 0, 0, menos lambda, certo? Isso aqui é igual a 0. Eu não preciso ir pelos outros, né? Porque tudo é 0, então o termo que vai estar multiplicado aqui é 0. Então eu tenho isso aqui, 1 menos lambda, vezes esse determinante, menos lambda 0. Não, vocês nem me viram, eu errei aqui, vocês nem falaram nada. Que é 1, né, gente? 1, 1, 1, 1 menos lambda. Igual a 0. Quando que isso aqui vai dar 0? Aqui eu já tenho dois caminhos. Ou
1 menos lambda igual a 0, portanto, lambda igual a 1, ou o determinante menos lambda 1, 1 menos lambda igual a 0. Calcular esse determinante é muito tranquilo, né? Então eu já tenho um autovalor determinado, lambda 1. Daqui sai o segundo autovalor. Então eu tenho diagonal principal o produto, né, dos elementos da diagonal principal, lambda ao quadrado menos 1 igual a 0. Tá? E daqui a gente já vê que lambda igual a mais ou menos 1. Então note que eu tenho 3 autovalores, mas 2 deles são iguais, que é o mais 1. Então eu vou ter 2 vetores que têm o mesmo autovalor. Como é que a gente determina isso aí? Então, vamos fazer um por um. Se o lambda for igual a menos 1, eu volto na matriz, né? O vetor, né? R igual a lambda R. Mais uma vez vou escolher um R aqui como sendo um AB, sei lá. Tá? E aí eu escrevo tudo, né? Então eu tenho aí A, quem quer o A mesmo, vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, vezes, desculpa, é 3, né? Então tem que ser ABC. A, B, C. Isso aqui é igual a lambda, então menos 1, vezes A, B, C. Então agora eu tenho esse sistema de equação para resolver. Primeira linha vezes coluna, então isso aqui eu tenho que A igual a menos A. Para o A ser igual a menos A, quanto que tem que valer o A? Passa esse A para lá, A menos A. Então dá 2A igual a 0, A igual a 0. Tá? Segunda linha me diz que B igual a C e terceira linha me diz que C igual a B. Então, eu posso falar que o B vale 1, consequentemente, o C vale 1. Então, posso escrever o vetor, vou chamar ele aí de um R menos 1, só para indicar explicitamente quem que é o autovalor. Ó, R menos 1 igual a 0, 1, 1. Opa, é igual a menos aqui, tá? Então aqui, ó, é menos. Pronto. Então eu tenho um cara aqui. Agora eu vou olhar para o caso se lambda igual a mais 1. Né? Então aqui se repete isso, e essa é a vantagem de não estar escrevendo num caderno, né? Nem na lousa. Pelo menos a gente pode fazer isso. Só que ao invés de menos 1, eu tenho mais 1. Resolvendo aqui, ó, mais uma vez, eu tenho que A igual a A. Tá? Então o A é indeterminado, ele pode ser qualquer coisa. Mas vai naquela ideia de eu posso escolher o valor de A, porque só vai mudar o tamanho do vetor, mas a direção não muda. Você fala, mas e como é que eu escolho o tamanho? Depois eu tomo o módulo dele e divido pelo módulo. Então eu deixo ele unitário. Então, que só vai definir a direção. Então eu posso definir aí que A igual a 1, por exemplo. Tá? Eu podia falar, o A vale 2.353.000,5. Para quê? Dá na mesma, é um fator de escala. E aqui eu tenho que B igual a C, né, das outras duas linhas. Então, se o B igual a 1, o C é igual a 1. Então, eu tenho mais um vetor, vou chamar aqui o R mais 1. Eu tinha chamado R menos 1 aqui em cima, né? Que vai ser o 1, 1, 1. 1, 1, 1. Certo? Então, eu tenho esse cara aí. Agora, tá. Como é que eu determino R3? O R3 não vai ter, não. Ele tem. A única coisa é que eu tenho os vetores que são ortogonais. O que eu tenho é o seguinte. Primeiro, calma aí que acho que eu... deixa eu ver, que acho que eu fiz uma coisa errada.
Não, o A é indeterminado, né, gente? Desculpa, por mais que eu possa encontrar o A igual a 1, né, ele é indeterminado, então eu não posso, eu falei besteira para vocês, eu não posso determinar esse A. Então, inclusive, eu posso colocar ele como sendo um zero aqui. Por quê? Eu vou colocar ele como sendo zero. Porque se eu fizer o produto escalar de R menos 1 com R mais 1, isso aqui tem que dar zero, porque eles são ortogonais. Para que isso aqui dê zero, então esse número que tem aqui tem que ser zero. É isso, tá? Porque ele é indeterminado, mas o produto escalar me deixa isso. Agora, o que acontece? Se o R1 ele é ortogonal ao R2 e o R1 e o R2 são ortogonais ao R3, significa que o produto vetorial R1 vetor R2 tem que ser proporcional ao R3. Certo? Regra da mão direita. I, J, K. Produto vetorial de I no J se encontra na direção K. Se esses dois caras são perpendiculares, esse aqui vai ser perpendicular. Então, com isso, a gente consegue calcular o R3. Aí eu vou deixar para vocês mostrarem aí que o R3 pode ser escrito como 1, 0, 0. E aí fica fácil, né? Porque é até fácil de ver isso. Porque toma o produto escalar com esse cara aqui. Né? Então, o R mais R3 vai ser 0, 1, 1, 1, 0, 0. Isso aqui é igual a zero. Certo? Poderia tomar esse caminho também, né? Quem que é o vetor cujo produto escalar com esse cara aqui dá zero? Tá? Então, com isso a gente consegue, tá vendo? Existe um vetor, né? E só que ele gera o mesmo autovalor do que um outro vetor. Então, esse é o caso de uma matriz que tem autovalores. Vamos voltar nela aqui. Ela tem autovalores que são degenerados. Né? Ou seja, é o mesmo autovalor para mais de um vetor. Né? Então, esse é um caso bastante importante. Tranquilo? Dúvidas até aqui ou não? Só ver se eu entendi. Se você fizer o produto escalar de R1 com R3, ele tem que dar igual a zero também. É um jeito de achar o R3. Por exemplo, esse é um jeito de achar. Tá, beleza. É que não é o mais fácil deles. Porque você, além disso, você tem que garantir simultaneamente, porque aqui nesse caso era fácil de ver, mas você tem que garantir simultaneamente também que o R3 com o R- tem que ser zero. Então isso aqui tem que ser simultâneo. Ia cair num sistema gigantesco, né? Por exemplo, depende de quantas dimensões você tem, mas tem que garantir isso. Via produto vetorial, é um pouco mais simples. Porque se você garante isso, você já encontra quem é esse cara. Você garante que o R1 e o R2 são... a gente já sabe que eles são ortogonais, então o produto vetorial entre eles necessariamente vai estar na direção perpendicular. Aí, moçada, o que em geral a gente faz é representar essa base, né? Note que ela é formada uma base, mas para ser uma base, eu tenho que ter autovetores que são normais, que tem módulo 1, né? São ortonormais entre si. Então, como é que eu calculo, por exemplo, o R3 aqui, til, né? Tal que R3 til, escalar R3 til, igual a 1. Porque faz o produto escalar do R3 com R3. R3 escalar R3. Isso aqui vai ser 1, 0, 0, escalar 1, 0, 0. Isso aqui é 2. Certo? Como é que eu, então, encontro um vetor que é paralelo a esse, mas que tenha... Desculpa, é 2? Não, é 1, tá certo? É 1, né? Eu pensei besteira. Então, o R3 til é o próprio R3, porque ele já tem norma 1. Mas pega o R+, por exemplo.
né? É isso que eu ia fazer. O R+. Toma o produto escalar dele com ele mesmo. R+, escalar R+. Lembrando que o R+, é, desculpa, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Isso sim é 2, era isso que eu estava pensando, tá? Então 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Então o que eu faço? Eu escolho, na verdade, um R mais til, ou simplesmente substituo o R mais, como sendo R mais dividido pela raiz quadrada do módulo. Lembra que isso aqui, ó, é o módulo quadrado do R mais. Então, o módulo do R mais é a raiz quadrada do módulo quadrado. Então, se eu dividir isso aqui por raiz de 2, então isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2, 0, 1, 1. Agora, se eu tomar o produto escalar de R mais til com R mais til, isso aqui vai ser, eu tenho duas vezes esse cara, né? 1 sobre raiz de 2 do primeiro, vezes 1 sobre raiz de 2 do segundo, e aí o produto escalar. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Isso aqui então me dá, produto escalar dá 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 1, que é 2, desculpa, isso dá 1. Então, ou seja, esse cara é normalizado. Agora, eu posso diretamente falar o seguinte, o R menos, né? Aí vai ser 0, 1, menos 1. Tá? Aí vocês podem até mostrar que esse cara aqui, ele é, mostrar, né? Que que tem, né, módulo 1. Tá? Isso é muito fácil. E aí a gente consegue formar uma base pelo R+, né, aliás, desculpa, eu chamei R3, né? R3, R mais til e o R menos til. Então eu tenho um espaço aqui com 3 vetores que definem esse espaço, certo? Se vocês olharem para esse cara aqui, vocês conseguem até desenhar esse espaço. Isso é legal, cara. Pelo menos eu acho legal, né? Não sei, vamos ver se vocês vão achar legal. Então imagina que você tem um espaço euclidiano. I, J, K. Certo? Você tem, por exemplo, o R3, vamos chamar que esse aqui está associado com o I. Então ele está nessa direção. Tá vendo? Direção 1, 0, 0. Ó, aqui, ó. Cadê o R3? Ó, 1, 0, 0. X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 0. Então tá aqui. Esse aqui seria, por exemplo, o R3. O R- vai ser 0x, 1y, menos 1z. Então, ele estaria para cá. Tá? Então, seria esse aqui, ó. Esse e esse. Seria esse vetor aqui. Esse aqui é o R-til, né? Vou normalizar. Então, aqui ó, é 1 sobre raiz de 2. E aqui no eixo Z, menos 1 sobre raiz de 2. Tá? E o R mais vai ser 0, 1 mais 1. Então, esse aqui é a mesma coisa. Aqui é 1 sobre raiz de 2. E esse aqui, então, é o R mais. Note que, geometricamente, eles são perpendiculares. Então, olha o que essa matriz faz. Essa matriz A igual a 1 é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ela faz uma rotação em torno do eixo X. Está vendo que o eixo X permanece inalterado. Eu não tenho projeções em X, nem projeção em Y, né? Nem projeção em Z. E aí o que ela faz com esse cara? Se você olhar, isso aqui é uma matriz de rotação, cujo cosseno dá 0. Então isso aqui dá
é cosseno de π sobre 2. O seno dá 0, certo? Então, seno de π sobre 2. Então, ela faz uma rotação desse cara aqui, ó, de π sobre 2, porque isso aqui eu tenho seno π sobre 2, cosseno de π sobre 2. Tá? Então, é uma matriz de rotação, essa matriz. Legal ou não? Tá bom? Então, as coisas fecham, né? Então, realmente, eu tenho uma rotação desses dois eixos, mas ela é uma matriz ortogonal, porque ela preserva a norma dos vetores que estão aí, tá bom? Tranquilo? Então, essa é a ideia desse tipo de matriz. Por fim, você sabendo o espectro de autovalores e autovetores de uma matriz, você consegue naturalmente representar essa matriz na base dos seus autovalores e autovetores. Como é que eu faço isso? Sempre que eu vou representar uma matriz, então representação. Imagina que eu tenho uma dada matriz. E o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular os elementos A e J dessa matriz. Como é que eu faço isso? Eu pego a base, tá? Então a base é formada pelos vetores. Então tem aí, por exemplo, 1, 2, I, J, certo? Tem os vários elementos de matriz aí. Como é que é o elemento de matriz IJ? Nada mais é, eu atuo com o operador A sobre o vetor J e olho a resposta dessa atuação sobre o vetor I. Esse é o elemento IJ. Então, por exemplo, o elemento A11 seria 1A1. Então, para eu saber a representação, eu preciso saber quem é a base. Tá? Então, com isso eu consigo construir a matriz nessa representação. Então, suponha o seguinte, que eu saiba o resultado de A. Eu tenho uma base, vamos fazer um exemplo prático. Eu tenho uma base em que a dimensão é 2. Então, eu tenho aqui 1 e 2, formando essa base. Tá? Importante que 1, 2 igual a 0, certo? Que é uma base, eles são ortogonais. Então, quem que é... E eu sei o seguinte, eu sei que A que atua em 1, por exemplo, vale menos 2, sei lá. E o A que atua em 2 vale menos 1, vale mais 1, certo? Essa é a operação que o A faz nesses vetores. Tá? Eu estou falando para vocês que é isso aqui que acontece. Note que isso não é um problema de autovalores, porque o A atuou sobre 1 e mudou esse vetor. Ele gerou projeções nos outros, né? No caso, no outro aqui. Então isso aqui não é um problema de autovalores. Bom, vamos calcular os elementos. Então eu tenho o A1, vai ser 1, A, 1. Então isso aqui dá 1, menos 2, certo? Então isso aqui dá menos 1, 2, que é 0. O A1, 2 é 1, A2. Então isso aqui dá 1, A que atua em 2 dá mais 1. Então isso aqui é 1, porque eu estou escolhendo a base normalizada, tá? O A21, isso aqui é 2, A1. Então isso aqui dá 2, o A que atua no 1 é menos 2, então eu vou já tirar esse menos para lá, isso aqui dá menos 1. E o A22 vai ser 2A2, que é 0, tá? Então, a representação dessa matriz nessa base vai ser, tá vendo? Ó, 0, 1, menos 1 e 0. Beleza? Eu tenho a representação. Agora, suponha que eu pego essa matriz e diagonalizo. E eu vou encontrar os vetores tal que A
VI igual a lambda I VI. Certo? Agora sim eu tenho um problema de autovalores e autovetores. Como é que eu coloco nessa representação? Agora eu preciso calcular os elementos til, né? Nessa representação. A e J, quem que vão ser? Vão ser VI a VJ, certo? Então agora, note que eu quero na representação dessa base, formar uma base. Então eu tenho V1, são dois vetores, né? V2, formando uma base tal que V1 escalar V2 é 0. Então, vamos calcular os elementos til aqui. A1 vai ser V1 a V1. Só que V1 a V1 é lambda. É V1, né? Isso aqui é lambda 1. Então, eu ponho em evidência da lambda 1, V1 escalar V1. Se essa base for ortonormal isso é 1, isso aqui é lambda 1. A12 til aqui. V1 a V2. Então, aqui dá lambda 2, põe em evidência, mas eu tenho aqui o produto escalar de V1 com V2, que é 0. Tá? 0. A21, isso aqui dá V2 a V1. Então, produto escalar aqui, a atuação da lambda 1, põe em evidência, lambda 1, só que eu tenho o produto escalar de V2 com V1. Isso aqui é 0. E por fim, A22. Isso aqui é igual a V2 a V2, que é lambda 2. Se eu representar agora a matriz nessa base, note que é a mesma matriz, só que numa representação, olhando através de um eixo coordenado diferente, por exemplo. Então, isso aqui vai ser lambda 1, 0, 0, lambda 2. E não é por acaso. Então, toda vez que eu represento uma matriz na sua base de autovalores, ela é diagonal. E os elementos da diagonal são os autovalores. Entenderam? Ou querem que eu repita? Sim. Entendeu ou quer que eu repita? Ô, amigo, Oi, eu tenho uma pergunta. pode fazer. Sobe um pouquinho. Ah, Você está falando de Então. rotacionar lá. Mais um pouquinho. aham. Aqui, ó, você rotacionou em torno do X, certo? Isso, Porque você pegou a coluna do X aqui, 1, 0, 0, 1, e você pegou... isso, a por matriz. conveniência, que Exatamente. tinha mais zeros. Não, não é que eu peguei por conveniência. Eu não estou fazendo aquilo de menores, nada. Só estou mostrando que não tem elementos fora da diagonal, tá vendo? Sim. Então isso significa que o x na nova representação é igual ao x na velha. Então ele não saiu do lugar. Aí se eu pegasse, por exemplo, o segundo termo, o zero aqui, ó, Ah, aí eu ia rotacionar em torno do eixo Y. isso, exatamente. Uma rotação em torno do y, por exemplo, b, ia ser alguma coisa do tipo assim, ó. Sei lá, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, por exemplo. Tá vendo que em torno do y é todo mundo zero? Sim. E o que sobra é uma matriz também do tipo rotação, 0, 1, 1, 0, tá vendo? Sim. Então, e se fosse o z, a diferença é que o 1 estaria aqui. Tá? Mas pode ser que não, pode ser que eu tenha uma rotação nos três planos, os três planos. Então, eu teria elementos diferentes de zero em todos os... isso também é um vetor, é um operador que faça a rotação. Tá? Certo. No caso aqui, ó, como você pegou no eixo Y, sobrou 0, 1, Isso. 1, 0. Isso. Ficou evidente que você rotacionou π sobre 2. Isso, exatamente. Certo? E se fosse qualquer outra constante aqui, como que eu saberia quantos graus eu estou rotacionando? Justamente porque se for uma matriz de rotação, porque pode ter um fator aqui.
Se for uma matriz de rotação, você tem uma correlação direta com essa matriz de senos e cossenos. Então, qual é o ângulo? Né? Então, sempre vai ser cosseno, teta, seno, teta, seno, teta, cosseno, teta. Qual é o ângulo que você tem? Imagina que ao invés de 1 aqui, eu tivesse, sei lá, raiz de 2 sobre 2. E sobre 4. Isso aí. Entendeu? Entendi. Valeu. Nada. Mais alguma dúvida? Não. Ótimo. Certo? Então, gente, essa é uma ferramenta estupidamente necessária quando a gente fala, por exemplo, da mecânica quântica. Note que eu já estou usando com vocês essa notação de Bray-Cat já para desmistificar isso desde agora, né? Depois, na hora que vocês passarem, vocês vão se preocupar com os conceitos, não com a matemática. Tá? Essa álgebra, porque isso aqui é álgebra, essa álgebra que eu estou mostrando para vocês, ela é só a matemática, mas ela está na base, por exemplo, da mecânica quântica. Então, a ideia é, se vocês já viram isso aqui, quando chegar lá na mecânica quântica, por exemplo, vai ficar mais fácil, porque vocês não vão se assustar com a anotação. Porque isso aqui é só uma anotação. É substituir a setinha em cima da letra por esse Bray-Cat. Só que uma diferença é que eu consigo agrupar esses termos e eu consigo trabalhar melhor com essa anotação. Então, ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai fazer aquele exercício que eu disse para vocês, certo? E aí depois a gente vai começar com equações diferenciais propriamente dito. Beleza, moçada? Beleza. Então, uma boa noite para vocês aí, bom descanso. Deixa eu só ver quem está na sala para eu pôr aqui na presença. Não sei se vocês já chegaram a marcar as presenças lá no Moodle. Deixa eu ver. Ainda não, então Leonardo Ferreira está aí. A Caroline, não faço ideia do que fez da vida. O Emanuel está aí. João Paulo Ferreira. Pereira. Não, mas é José Paulo, desculpa, não estou vendo. Cadê? É José Paulo, não está aí. José Paulo está aí, não? Matheus está, o João Paulo está, o Samuel também, outro que sumiu. Leonardo Lima está aí. E Rosival, não. E a Camila também, não. Beleza, moçada. Então, bom descanso para vocês aí, bom resto de semana.